Vamos fazer uma oração para começar a nossa live nessa noite. Senhor Jesus, te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, Senhor, para nos humilharmos perante a tua presença e darmos glórias e honras ao teu santo Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, cada um presente nesta live, os que não puderam estar, e que possamos cada dia, Senhor, sempre ter algo no nosso coração para sempre falarmos do teu amor. Senhor Deus, visita aquela família agora representada e que possamos estar sempre unidos no teu nome. Amém. Vamos ouvir o louvor. Quem gostaria de louvar? Quem gostaria de louvar o Senhor? Pascoal? Eu. Pascoal fala primeiro. Então, Pascoal. Pascoal, pode ir. Oi. Vamos cantar o hino de número 92. Quem já achou aí? Se bem que está aqui a letra também está aqui, tá bom? Tá aqui, ó. Pois o Salvador meus pecados carregou, foi Jesus o Redentor que da morte me livrou. Oh, que Salvador eu tenho, o seu sangue me remiu. Quando sobre o rude lenho, meu castigo ele cumpriu. Oh, meu Jesus, que em homem se encarnou, para sofrer por mim na cruz e meus crimes perdoou. Oh, que Salvador eu tenho, o seu sangue me remiu. Quando sobre o rude lenho, meu castigo ele cumpriu. Outro nome igual ao bom nome de Jesus, porque livra-me do mal e a glória me conduz. Oh, que Salvador eu tenho, o seu sangue me remiu. Quando houve o rude lenho, seu castigo ele cumpriu. Jesus alegre vou, sua graça publicar, porque ele me chamou na sua unha trabalhar. Oh, que Salvador eu tenho, quando o sangue me remiu. Quando sobre o lenho, meu castigo ele cumpriu. Amém. Ixi. Consegui. Deu para ouvir aí ou não? Deu para ouvir, muito bonita essa melodia. Fazia muito tempo que eu não ouvi esse hino, né? Muito bonito. A Edna agora está com a oportunidade. Ela está no mudo. Agora, tudo bem. Pode cantar? Pode. 434 da harpa, a teus pés.
A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e eterna tem salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor, em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha abatida neste mundo de horror. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Tem mais uma pessoa que quer louvar? Tem a oportunidade. Então, a Marta. 4. Número 4. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti.
Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes, Ele fará. Deus velará por ti. E o que precisas não negará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Cada hino, um é mais bonito que o outro, né? E aqui, nessa última estrofe, diz assim: Ele te entende e te ama bem. Deus velará por ti. Não sei qual é a tua necessidade, qual é o teu problema, qual é a tua aflição, o que você almeja, mas uma coisa eu posso ter certeza de falar para vocês, e está escrito aqui: Ele te entende. Às vezes você fala: "Não, mas será que Deus não está me vendo? Será que Deus esqueceu de mim?" E está dizendo aqui: Ele te entende e te ama bem. É uma pura verdade, né? Pode ver que a gente passa por vales, nós passamos por vales, estamos às vezes no topo da montanha, daqui a pouco estamos no vale outra vez, mas em todos os momentos Ele está conosco, né? Glórias a Deus. Agora, porque tem alguém que tem algum testemunho para dar, pode se manifestar. Samara. Eu tenho, que eu sempre falo para vocês, né? Anota o que acontece durante a semana, às vezes é coisa simples que a gente não deixa passar despercebido. Eu estava de férias semana passada, eu precisava trocar as lâmpadas, né? Tinha várias lâmpadas queimadas. E tem duas lojas para ir aqui, né? Lojas de material de construção que vende lâmpadas. E uma é a Lowe's e a outra é a Home Depot. A Lowe's é mais perto de casa e a Home Depot é mais longe. E eu não sei por que eu fiquei pensando na Home Depot. E eu falei, bom, já que eu tô de férias, tal, eu vou na mais longe, não sei por quê, mas às vezes Deus tá me livrando de algum acidente na Lowe's, alguma coisa, a gente nunca sabe, né? Fiquei pensando na loja, fui na loja. Aí chegou lá, eu tava passando quando eu ouvi a pessoa falando assim: ah, você comprou um filtro, o filtro do ar-condicionado. Você ganha um grátis, né? E beleza, eu ouvi isso, me chamou atenção, continuei passando, fui embora. Aí meu pai veio em casa e ele falou assim: ah, precisa trocar seu filtro. E ele subiu lá em cima e aqui você troca o filtro porque o ar-condicionado é na casa toda. O ar-condicionado e o ar quente, né? O heater. E aí tirou o filtro e tava escuro de tanto que tinha passado da hora de trocar. E aí eu lembrei do senhor que tinha passado e tava nessa promoção. Aí eu falei, pai, vamos lá então na Home Depot comigo, porque eu vou comprar o filtro lá. E aí você comprava 2 filtros, ganhava 2 filtros grátis. Então, assim, um testemunho, uma coisa simples, básica, mas que você vê, tava assim, eu tava me incomodando para eu ir nessa loja. E no fim ganhei dois filtros. Então agora o filtro dura 90 dias. Então eu tenho 1 ano de filtro, né, para ar-condicionado aqui em casa. E paguei, tipo, US$ 6 cada um. Foi super barato. Então é isso. Não esquece, gente, de anotar no celular, como eu sempre falo, quase todo culto. Porque Deus, a gente tem testemunhos para contar, coisas às vezes simples, coisas grandes.
sempre com a gente. Queria só compartilhar isso. Obrigada. Mais alguém tiver um testemunho? Bom, eu vou falar. Mas é um testemunho que é muito tempo atrás. Foi logo que eu casei. Nós só de casado nós temos 46, vamos fazer 47 anos, né? Então tinha um ano e pouco de casado. Eu tinha construído uma casa pequena, tal. A gente ia casar, então eu construí. Lógico, tem que comprar o terreno, tem prestação, tem os móveis, e era caro para a gente fazer tudo aquilo, mas Deus abençoou e nós compramos. Só que o meu terreno, eu lembro que ele tinha, acho que 38 metros de fundo. Só que quando eu ia medir, estava assim, mais ou menos 38, quase 39 metros. Então, eu tinha assim vamos falar assim, um pouco mais de meio metro, que era do vizinho. Só que ele tinha construído a divisa da casa dele, começando meio metro para frente, um pouco mais de meio metro para frente. E eu fui lá falar com o vizinho: olha, teu terreno assim, assim, tá desse jeito, eu vou construir aqui, vai ficar um buraco na tua parede aí, vai ficar ruim para mim, vai ficar ruim para você. E ele pegou e falou para mim assim: olha, tem 30 anos que eu tenho essa casa aqui, nunca vou mexer nisso aqui. E se você deixar o buraco aí, vai ser ruim para mim, porque vai começar a chover, entrar água, e também vai ser ruim para você, porque vai começar a entrar, criar bicho ali, e é ruim para nós dois. Como eu não vou usar isso aqui, faz o seguinte: constrói assim, assim, explicou para mim, pode fazer que isso aqui eu não vou mexer nunca. Tá bom. E passou-se alguns anos, passou uns anos, não, passou uns anos, né? E o homem morreu, o filho que assumiu, o que ele fez? Ele queria que eu recuasse. E naquele recuo ia me prejudicar, porque a área que eu deixei, em vez de eu considerar aquilo, eu não considerei, eu aproveitei. Então, meio metro ia ficar muito pequena a minha arinha, né? Eu falei: meu Deus, eu fui combinado, tudo direito, e agora esse camarada... E ele foi insistindo, insistindo, insistindo comigo e com o outro que era vizinho. O vizinho quebrou e eu falei: não vou quebrar, eu combinei com o pai dele e tal, e ia ficar bom para mim, para ele, mas não teve acordo. Aí eu tive uma solução. Falei assim: é o seguinte, o dia que você começar a quebrar a tua casa, eu quebro isso aqui também e tiro esse recuo, faço esse recuo. Mesmo sendo prejudicado, mas eu vou fazer o quê? Ele estava no direito dele. E foi. Aí ele começou a quebrar a casa dele e foi e me chamou. Falou assim: ó, já comecei a quebrar a minha casa, tal, tal. Você falou que quando eu começasse, você também começava. Falei: tudo bem. Falei: meu Deus do céu, né? A gente vai fazer as coisas tentando fazer o bem e acaba sendo prejudicado. Mas eu vou fazer o quê? Eu também quero dar a minha palavra, que eu ia quebrar, e quebrei ali e tal. Fiquei triste porque não era o que eu tinha combinado e a minha área diminuiu, o tamanho lá. Eu tinha terreno para frente, mas aonde quem que entrar não ficou muito bom para mim. Mas tá bom, fazer o quê? Já está feito o erro e eu também tinha feito o erro também ali, que eu construí, aproveitei a parte que não era minha. E passou-se os anos, eu mudei de lá, tudo, continuei, aluguei lá. Passou-se, acho que uns 20 anos, né, filho? Mais ou menos uns 20 anos.
Um dia eu vou chegando, eu tinha comprado uma outra casa, eu ia mudar, eu fui fazer algumas coisas, então o meu plano era trocar aquela casa. Fui lá, quem foi comprar a casa de mim? Esse mesmo camarada. Ele chegou e falou: você quer vender aquela casa? Ele sabia que eu queria vender. Quero. Eu falei: quero tanto. Ah, tudo bem, eu compro. Vendi a casa para ele e ele acabou ficando com uma coisa que não precisava ter feito, né? E Deus me abençoou, e de lá nós compramos outra casa e fomos para frente. Então, a gente, que lição que eu tiro disso? Eu podia ter feito uma encrenca, uma confusão, tendo feito muitas outras coisas, mas eu não fiz. Eu, mesmo triste, fiquei quieto. E depois o Senhor me abençoou e ele que tentou fazer o mal para mim, ficou com o mal para ele, né? Então, vocês podem confiar em Deus, que Deus sempre vai preparar o melhor para você. Amém. Tem mais alguém que quer dar um testemunho? Mais um. Fala, Pascoal. Na verdade, durante toda a semana a gente vem. Eu precisava preparar a aula da escola dominical, né? E aí você vem estudando, vem lendo a Bíblia, vendo a lição, fazendo o trabalho no PowerPoint, no PowerPoint, isso, que eu uso bastante. E é interessante que eu terminei vendo alguns testemunhos, né? E teve um que me tocou, inclusive eu coloquei acho que na família, para vocês verem, não sei se vocês viram. E que ele falava, acima de tudo, a respeito de perdão, entendeu? E foi um negócio tão interessante, tão bom, né? Então, assim, a gente também é testemunho daquilo que Deus, na verdade, faz e alegra o coração, e o testemunho, muitas vezes, de terceiros que vêm de encontro à nossa necessidade, né? E quando ele falava a respeito de perdão, ele falava principalmente, assim, a pessoa foi muito magoada, né? Isso veio bem para mim, tá bom? A pessoa foi muito magoada no negócio que ele fez, a esposa dessa pessoa, né? A esposa foi magoada pelo marido, na verdade. E no fim ela falou assim, inclusive era um missionário, ela falou assim, "Pô, sofrendo com esse negócio o tempo todo aí, né? Me magoou e eu estou sempre lembrando, né? E aí ela conversou com o pastor dela para acabar com tudo, né? Falou, marido. E aí o pastor, conversando com ela, falou assim: a coisa é muito difícil de perdoar, mas faz dessa sua mágoa um altar para Deus. Esse perdão como sendo um altar para Deus. E eu achei muito engraçado quando ela disse assim: poxa vida, fazer um perdão, né? E desse perdão fazer um altar para Deus, e me marcou muito, sabe? Muito, muito, muito. Eu falei, Jesus, mas que coisa. Eu achei lindo, né? Porque, assim, a gente vê as coisas, né? E a gente se magoa por tanta coisa, né? A gente, esses dias, fazendo algumas reflexões da vida, poxa vida, né? Assim, assado, tá. E a gente não larga, vamos dizer assim, não larga o osso, né? E realmente. E graças a Deus, essa semana, assim, lembrando, né? Das mensagens que a gente tem visto, principalmente dos nossos sobrinhos, né? Tão novo, mas fazendo a gente refletir, considerar as coisas da vida. Então fica aí esse. Depois eu lembro e passo para vocês o testemunho, se der para passar via WhatsApp. Mas foi muito legal e serviu para mim. Então aquilo que a Samara, a Beatriz falou, né? Anota, faz o teste e vê quantas bênçãos Deus te dá. Amém? Amém. Quem tem algum pedido de oração, é o momento de se manifestar. Então vamos orar para a Edna, pode falar.
Eu e minha casa. Eu e minha casa, vamos orar para todo mundo. Pascoal, A oração, assim, a gente tem lido, feito, tudo, até os próprios cultos que a gente tem visto, né? Graças a Deus, já fez um ano, é motivo de muito júbilo e tal. Mas, assim, para mim, pelo menos, tem sido muito, muito edificante. E aí a gente vê o seguinte: Jesus, faz uma mudança em cada um de nós, assim, para a gente ser, eu vou usar o termo, mas não é isso, tá? Para a gente ser o suprassumo daquilo que é o propósito de Deus na nossa vida, entendeu? Então, cada um de nós, toda a família, podemos ser, assim, em Deus, né? Muito mais. Então, essa oração, para que Deus literalmente faça a cada um de nós o melhor, que a gente seja realmente instrumento de Deus para ser usado por Ele. amém? Mais alguém? A Samara? Pela Sofia, que ela tá com conjuntivite, e na escolinha dela, que ela começou semana passada, e pelo meu trabalho, Ela está com o quê, Samara? conjuntivite. Ah, tá. Tá ok. E a Lucimara colocou no chat também pelo trabalho dela, e ela precisa de sabedoria e graça de Deus. Cid, A mãe também está pedindo aqui. o Cid não liga a câmera. A Sônia, pai. A Sônia, fala, Sônia. Então, eu quero pela minha saúde, né? Que eu tô muito, muito, muito inchada e tá me incomodando muito, assim, as pernas doendo, as pernas pesadas e barriga de 10 meses de gravidez. E eu preciso que o Senhor ponha a mão sobre a minha vida e Cid, pela minha família. tá bom. Cid, Para mim, para minha família, pela efetivação do Vitor na empresa. amém. E vamos orar para toda a família, né? E para todos os necessitados. Edna, faz essa oração para nós. Liga a câmera. Microfone. E liga também Reunimos. para quem vai pregar, Edna. Deu. Tá. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos por este momento de oração ao teu nome, pela intercessão, Senhor, a respeito de cada pedido, de cada um, Senhor, que necessita do teu agir, que necessita, Senhor, Ai, da não dá pra... tua, Senhor Jesus querido, intervenção, Pai. Sabemos, Senhor, que cada um de nós temos problemas, Senhor, dificuldades, temos, Senhor Jesus querido, necessidade, Senhor, da tua atuação, do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Pai amado, eu apresento, Senhor, cada pedido de oração, desde trabalho, de família, de escola, de serviço, sabedoria, de graça, Senhor, no emprego, Jesus querido. Ó Pai, entra com o teu agir no meio da nossa família, Senhor, que possamos, Senhor Jesus querido, estar inserido na tua vontade e que nós venhamos, Senhor, a sentir a tua presença. Pai amado, há em nós, Senhor, o problema de saúde, Senhor Jesus querido, que a Sônia expôs, Senhor. Ela necessita do teu agir, Senhor. Ela necessita, Senhor, das tuas mãos santas sobre aquela doença, sobre aquelas pernas, aquele abdômen. Pai, não tem muito, Senhor, o que a gente vai falar, porque nós só sabemos pedir, Senhor, mas queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua graça, pela vida. Te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos neste culto, Senhor, suplicando, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia. Pedimos também em favor, Senhor, da Samara, que vai ser a ministradora da tua palavra. Usa-a, Senhor.
Usa conforme as nossas necessidades. Carecemos, Senhor, de ser edificados pela tua palavra. Pai, muito obrigado por tudo. Eu peço em favor da família da Anice, do Pascoal, do Berto, da Sônia, do Cid, do Eliseu e da minha família, sabendo que as nossas necessidades estão, Senhor, patentes aos teus olhos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, amém. Então vamos lá, gente. Eu tentei preparar uma mensagem inspiradora para todo mundo, mas não foi. Semana inteira falando, Deus, o que eu vou trazer? O que eu vou trazer? Mas eu vou trazer o que Deus colocou, então tentei ser inspiradora, tentei ser uma mensagem assim, porque eu acho que todas as mensagens parece que eu tenho trazido né, confronto, né? Confronto um pouco até para mim, mas é para mim e para vocês quando eu trago alguma coisa aqui, primeiramente para mim. Eu vou ler alguns versículos, então eu leio, eu falo, mas eu só vou ler rápido, porque dessa vez eu não tenho um milhão de versículos para ler. A mensagem é Onde está a tua fé? O título da mensagem, né? Então eu vou começar lendo Jó 1, 21 ou 22, né? Saindo do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Nós todos somos familiar com a história de Jó, né? Que é uma história de perda e depois tem um final feliz, né? Que Deus deu para ele sofreu muito e Deus deu para ele em dobro. E aí eu fiquei pensando hoje, né? E se a gente, assim, nem sempre recebe em dobro? Porque muitas vezes a gente refere a Jó e refere ao final de Jó, né? Hoje mesmo eu ouvi algumas notícias ruins, eu estava de férias semana passada, voltei, um dia bem difícil, e eu recebi umas notícias ruins sobre o meu trabalho, né? Foi muito difícil. A minha colega de trabalho me perguntou, ela falou assim, e se você fosse mandada embora? Porque meu role, né? O meu trabalho ali, o que eu faço, o programa que eu gerencio, ele tá sendo como é que fala? Tá terminando, né? Então, assim, eu tô vendo terminando e tal, e ele terminando não tem um trabalho para mim fazer. E ela perguntou: o que você faria se você fosse mandada embora? Né? E que ela e a minha chefe me falaram hoje que acha que isso acontece até dezembro. Foi esse meu primeiro dia de férias. E aí eu, sem pensar muito, eu falei: eu alugaria minha casa, né? Se eu não conseguisse, eu venderia. Né? Eu falei para ela, eu não tenho medo de começar do zero, o mais importante para mim é a Sofia tá bem, né? Aí eu falei assim, eu já teve, tipo assim, trailer para morar, que é casa bem barata, ou estúdio, né? Se precisasse, eu sairia o quanto antes, tipo assim, na minha cabeça, né? O quanto antes para não perder muito dinheiro, né? Que a minha mente é assim, analisa o prejuízo ou o risco e toma a decisão mais rápida possível para o prejuízo não ser grande, né? Então, analisa o risco. Quanto risco eu tenho numa situação, quanto de dinheiro eu tenho, precisar sair, saio, vendo, faço o que eu tiver que fazer. E aí eu falei para ela assim que o mais importante era a Sophie ter saúde, né? Eu ter saúde e o resto a gente recupera. E desliguei, né? Desliguei a reunião que eu tava com ela. Aí depois que a ligação terminou, eu fiquei muito triste. Porque eu acho que caiu, né? A real, assim. E aí eu falei assim, se isso realmente chega, né? Que tá chegando em dezembro, eu tô aplicando para outros trabalhos, eu faço entrevistas, mas não dá em nada. Eu falei assim, aí eu fiquei pensando, né? Fiquei mal. E eu falei assim, como será que eu realmente sentiria em vender a minha casa que eu sonhei tanto em ter, né? Como é que é ver a Sophie passar por mais uma perca que ela está passando esse ano? Seria a terceira. Como que eu sentiria como pessoa? Fiquei pensando, né? Será que eu me sentiria fracassada?
provavelmente, né? E aí, aí eu, triste, assim, em casa, pensei em Jó, né? E eu falei assim, meu, ele perdeu tudo, tudo. E aí eu fui ler Jó, e aí eu vi que o primeiro teste de Jó, para mim, lendo, né? Com meu, assim, pouco entendimento eu sei da história de ouvir, mas eu nunca li o livro de Jó por inteiro. O primeiro teste para mim foi o mais difícil, que é o desse capítulo 1, que foi para mim foi a perca dos filhos dele, né? Porque eu fiquei pensando na Sofia, como é que seria perder um filho, né? Como eu não consigo imaginar essa dor. Para mim é imaginável, assim, é aquele tipo de coisa que só quem passa sabe, né? Aí eu fiquei imaginando, imagina ele perder 7 filhos, né, e 3 filhas que ele tinha, tudo ao mesmo tempo. Eu fiquei imaginando assim, esses filhos gostavam de festejar, talvez eles gostavam de sentar à mesa, conversar, talvez eles eram alegres, talvez eles eram carinhosos, não sei. E como é que tipo assim, essa maior perca, né? Como diz no versículo, com tudo isso, Jó louvou ao Senhor, né? E ele não deixou de pecar e não culpou a Deus, né? E aí lendo isso, eu falei assim, às vezes a gente culpa a Deus por muito menos, né? A gente tem, porque às vezes um plano nosso não deu certo, ou, por exemplo, no meu cenário, esse cenário do trabalho que eu já venho tendo chefes e mais chefes ruins e chegar nesse ponto, né? Tipo assim, poxa Deus, por que que você deixou chegar nesse ponto? Às vezes a gente culpa a Deus e a gente tem uma casa, a gente tem família, a gente tem comida, né? E aí eu continuei assim, lendo mais para frente, né? E no capítulo 34 assim, lendo por cima, tem uma parte que me chamou a atenção, que ele fala assim, né? Que ele já afirma, né? Eu sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado como mentiroso. Apesar de eu estar sem culpa, a sua flecha me causa ferida incurável. E, e a gente sabe que, lendo, a gente sabe que Jó estava sendo testado. Nós conseguimos ver, né, a complete picture, a história completa do que aconteceu com ele. Mas naquele momento, ele não sabia que ele estava sendo testado, né? Um dia, por exemplo, no meu caso, eu vou ver a história completa de tudo que vem acontecendo na minha vida, né? Um dia eu vou entender por que que esse ano está sendo tão difícil para mim, por que que eu estou, que parece no meio dessa tempestade. Mas hoje, o que eu estava tendo esse entendimento quando eu estava preparando para essa mensagem é que hoje, o meu papel hoje é honrar e louvar o nome do Senhor, mesmo com medo. Porque ser mãe solo, sofre numa escola cara, que ela teve que mudar para uma escola cara, né, com o problema da escola, com uma casa, e receber a notícia que seu trabalho pode não existir mais, dá medo, né? Porque e se eu pudesse, com as minhas próprias mãos, o que que eu tentaria? Eu tentaria já alugar a casa hoje. Eu já teria alguma coisa pronta, né? Eu já teria, tipo assim, colocaria as coisas em ordem, caso acontecer, eu tá segura, né? Põe a casa para alugar e moro num estúdio, por exemplo, hoje. Mas Deus não me pede isso. Deus me pede para descansar e confiar nele. E Deus fala com a gente para descansar, né, confiar nele, porque tomar controle da situação, para nós, é a saída mais fácil. Eu tendo controle, no meu cenário, colocando a coisa para alugar, ou já procurando, eu estou procurando trabalhos, mas assim, talvez minha cabeça só ficar em outro trabalho, em outro trabalho, em outro trabalho. E muitas vezes é a saída talvez certa. Se alguém olha a situação e fala, Samara, faz isso, faz aquilo, é a saída mais certa olhando a situação. Na nossa mente humana, né? Mas se a gente não toma cuidado para ouvir a voz do Espírito Santo, a gente não dá lugar para os milagres de Deus e para o trabalhar de Deus. Muitas vezes a gente não vive um milagre porque a gente não deixa Deus agir no tempo dele. Nós vamos e fazemos com as próprias mãos. Por quê? Porque o controle nosso nos dá um conforto, em vez de a gente ter confiança em Deus.
Esperar é doloroso, né? Esperar é duvidoso. Você não vê aquilo acontecendo. E eu, assim, percebendo, eu falo assim, eu penso assim, confiar é uma decisão, confiar em Deus é uma decisão, né? Eu decido confiar nele. Não significa que eu não vou ter medo, né? Não significa que não vai ter choro, que a resposta, e também não significa que a minha resposta vai ser, tipo assim, o dobro da bênção, como veio Jó, tipo assim, você vai receber uma mansão, sabe? Tipo assim, não tem problema. Você recebe uma casa maior, você recebe um trabalho 2 vezes o seu salário. Muitas vezes não é isso, né? Mas mesmo assim, é uma decisão confiar em Deus. E às vezes a gente vai passar por anos difíceis, né? Mas o que a gente faz com esses anos é o que faz a diferença. Como a gente age durante esses anos é o que faz a diferença nas nossas vidas. E nós temos uma promessa, né? Na Bíblia fala que a gente tem uma direção para fazer quando isso acontecer. A Bíblia também não deixa a gente sozinho. Por exemplo, ok, você talvez não pode receber o dobro disso ou o dobro daquilo, mas não significa que tudo acabou, porque aqui em Mateus 6, eu vou ler tudo, a gente está com tempo, eu vou ler tudo, esse capítulo, que para mim, assim, quando eu estava pensando em tudo sobre Jó e meu posicionamento e a minha vida e coisas difíceis e anos difíceis, eu veio esse versículo, esses versículos na minha cabeça. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do campo, as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu mal. Então, eu acho que, né, para a gente ter o sucesso, assim, em momentos difíceis ou fases difíceis, para mim, eu sinto que a resposta está no versículo 33. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Quando a gente busca a Deus, nós sentimos paz, né? A paz que excede todo entendimento. Nós conseguimos passar por essas tempestades, sofrer perdas, né? Talvez viver anos numa seca sem ver fruto, porque nada garante as fases da vida, né? Mas aqui nesse versículo a gente pode ver que Deus realmente ele sabe de todas as nossas necessidades. Não é só uma coisa ou outra coisa, mas desde a nossa roupa ao nosso vestimento, esse versículo ele faz a gente olhar para a natureza e ver a natureza e como Deus cuida da natureza, só para a gente ter a beleza de todo dia, né? Então, realmente, todas as nossas necessidades, Ele sabe. E o que Ele pede de nós é que no meio de tudo isso, de toda confusão, de toda tempestade, de toda ano ruim ou fase de vida ruim, ou boa também, ele pede que em meio de tudo isso nós busquemos a Ele, né? E, e essa palavra, né, é para vocês e para mim também essa noite, porque foi um dia difícil está sendo
um dia difícil, está sendo fases difíceis, mas, né, não importa o que a gente está passando. Talvez a gente não sabe qual a direção ou decisão que a gente deve tomar no momento que a gente está vivendo, porque para cada um, a realidade que vive é difícil. É difícil saber o que fazer. Outras pessoas podem olhar do lado de fora e falar, faz isso, ou faz aquilo, mas quando você está vivendo tudo e a angústia, a ansiedade aperta você, é difícil para você tomar essa decisão, ou saber, ou ter a clareza da mente. Mas Deus dá o primeiro passo na Bíblia. Está falando aqui, versículo 33. Primeiro passo que Deus nos dá é que busquemos primeiro o reino de Deus. E o resto, tudo vai se encaixar com o tempo dele. Essa é a palavra que eu gostaria de trazer para vocês. Obrigada. Glória a Deus. É verdade. Nós temos que pôr a fé em ação, e é difícil. Quando as coisas começam a apertar para o nosso lado, a gente vai gritar, vai chorar, vai clamar para quem? Para o Pai. E o Pai é sempre que vai ter alguma coisa para fazer. E como nós temos um Pai celeste, ele sempre tem o melhor para cada um de nós, né? Mas a emoção humana, ela sempre fala mais alto. E pedindo sempre para que o Senhor nos deixe entender o propósito dele nas nossas vidas, né? E a gente, quando tem esse propósito claro, o Senhor faz, ele opera, e ele opera maravilha, e o nome dele sempre será glorificado, né? E, então, a fé é muito importante pôr ela em ação. Nós tivemos um caso aqui, semana passada, passou um furacão aqui, e até parecia que o meu telhado estava subindo. Eu falei, Jesus, guarda aqui, porque senão vai ficar complicado. Sai o telhado da casa, vai molhar tudo, né? Vai ser complicado. Mas Deus abençoe, não aconteceu nada com a gente. Mas o pastor da igreja, ele teve a casa dele entrou água até mais ou menos metade da canela. Imagina tanta coisa que aconteceu e perca, né? E ele, naquela situação, foi de madrugada para sair da casa dele, que a casa dele é um pouco alta, né? Então, para baixo estava muito mais água. Teve que sair de canoa, né? Uma canoinha que eles têm. Eles saíram, ficaram 8 dias no hotel, e você olhando assim, falando, meu Deus, um pastor, o presidente da igreja, o que aconteceu? Que problema que aconteceu, que teve o pastor, né? Você veja, e diz que para cima teve uma casa, umas 4 casas que não encheram de água, e uma delas era de um macumbeiro. Puxa vida, mas por que a casa do macumbeiro não aconteceu nada? E na casa do crente aconteceu, né? Ele dando testemunho. Aí, poxa vida, cada um fez uma coisa, um deu uma oferta, outro teve um que fez churrasco, o outro fez isso, fez aquilo. E aí ele dando testemunho, falou, irmãos, a minha casa, o piso na sala era de uma cor, o piso da cozinha era outro, o outro piso era outro, e então tinha que uniformizar para ficar bonito. A cozinha tinha uma cor, o quarto tinha outra e tal, e ele precisava mexer nisso aí, e não conseguia, né? Não conseguia, não, deixava para depois. Aí, com isso, com essa enchente que deu, que parece que todo mundo ficou preocupado, né? Poxa vida, a casa do pastor. Né? E nisso tirou uma coisa daqui, tirou outra de lá, e eu sei que um deu oferta, outro deu alguma coisa, e alguns foram lá para ajudar. Eu sei que diz que pôs o piso tudo novo, pintou a casa tudo uma coisa, a casa acabou ficando nova, né? Eu disse, puxa vida, minha casa acabou ficando nova, porque está com o piso novo, está com a pintura nova, está com as coisas novas. Então, às vezes a tempestade vem e, a princípio, parece que vai acontecer uma coisa tão grande, né? Mas se nós formos, que nem a Samara falou, né? For pôr a fé em ação,
você pode ver que daquilo ali o Senhor vai abrir um horizonte e vai mostrar coisa grande que a gente não sabe, né? E ele abre e ele opera maravilha e sempre vai fazer coisas maravilhosas para cada um de nós, né? Alguém quer falar uma coisa? Tem uns minutos. Então, nós temos que estar sempre preparados, sabendo que nós temos um Deus que ele é maravilhoso. A gente pode ver até a Sônia, no momento ela fala, estou com dor, estou com isso, estou com aquilo, tal. Mas passar pelo que ela passou já, ia para o médico para retirar o olho para poder trabalhar o que precisava lá, ia ficar complicado. O médico falou, não, vai para casa desse jeito. Isso aí já passou 8 anos, né, Sônia? Uns 8 anos. E Deus está sustentando, do jeito dele, está sustentando, né? E o Senhor sempre vai fazer o melhor para mim, para você e para cada um de nós. Simplesmente vamos pôr a nossa fé em ação, vamos crer que nós temos realmente um Deus todo-poderoso e Ele tem o controle de tudo, até quando a gente não está bem. Às vezes, até espiritualmente, parece que nós estamos sendo fracassados naquele momento, mas Deus está vendo. Ele fala, eu sou o teu ajudador e te pego pela mão direita e faço você ser restaurado. Isso que é o importante, né? Glórias seja dado ao nosso Deus. Quem quer fazer a oração de final? Eu gostaria que a Lucimara pudesse fazer, se ela pudesse fazer essa oração. Tá. Boa noite para todos. Vamos orar então para encerrar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Nós queremos te louvar e te agradecer por cada uma das vidas, Senhor, que estiveram presentes neste momento, Senhor, de prestar um culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Rendendo graças, ó Pai, porque nós confiamos em Ti. E nós sabemos, Senhor, que nada na nossa vida é por acaso. Nós sabemos que o Senhor não nos desampara. Nós sabemos, ó Pai, que até onde nós não imaginamos, o Senhor está operando por nós, Pai. Queremos te louvar, porque nós estamos reunidos em família, Senhor, apesar das nossas dificuldades, das nossas deficiências, às vezes da saúde, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Cada um de nós, conforme aquilo que o Senhor tem achado graça, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida da Samara, pela palavra que ela trouxe, Senhor, que tem sido, Senhor, a minha oração também, Senhor, diária, Senhor. Pai, renova a nossa fé, sustenta, Senhor, aquilo que nós às vezes duvidamos, às vezes nós não cremos, mas ajuda-nos, Senhor, a sermos filhos confiantes, ó Pai, em Ti, Pai. Não permita, Senhor, que o nosso coração humano, Senhor, que o nosso pensamento, Senhor, venha sobrepor, Senhor, a vontade soberana de Ti sobre as nossas vidas, ó Pai. E perdoa, Senhor, as vezes que nós falhamos por não confiar em Ti, Senhor, por duvidar. Mas o Senhor é tão bom, é tão generoso que o Senhor nos perdoa e continua, Senhor, nos abençoando, concedendo a sua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Queremos pedir que o Senhor esteja conosco nesta semana, Senhor, que se inicia, nosso primeiro dia útil, cada um nos seus afazeres, no seu trabalho, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo portas, Senhor, aonde o Senhor precisa, naquilo que mais nós necessitamos, ó Pai. Seja no trabalho, seja na escola, seja no lar, Senhor, com o filho, com o marido, com a esposa, que o Senhor possa estar, Senhor, direcionando as nossas vidas onde quer que nós vamos, Senhor, atuar. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Mais uma vez eu te agradeço por cada um de nós aqui reunidos num único propósito de louvar o teu nome. Cada um, Senhor, no conforto da sua casa, nós te louvamos por isso também, porque nós temos um teto para nos proteger, nós temos, Senhor, o conforto do nosso lar e nós somos gratos, Senhor. Cada um, Senhor, no seu país, junto da sua família. Ó Pai, que privilégio que nós temos, Senhor, de louvar o teu nome. Que privilégio que nós temos como família, confessarmos a nossa fé, todos no nosso mesmo pensamento, todo mundo podendo falar a mesma língua e um podendo entender ao outro, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor e cuida de nós.
Abençoa as nossas vidas, Senhor. Sê conosco nessa semana. Entregamos a nossa vida e os nossos afazeres nas tuas mãos, crendo que o Senhor já resolveu por nós aquilo que nós não podemos fazer. Em nome de Jesus, amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, e todos dizem amém. Cumprimento o teu irmão com a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor.